Olá, eu sou a Letícia Martins Viana. Eu sou o William Rocha Tito. Sou Guilherme Teixeira. Neste trabalho, vamos apresentar um estudo dividido em fases para explicar os principais conceitos de um sistema operacional que faz o sistema operacional funcionar. Começamos pelos fundamentos e avançamos para temas como interrupções, virtualizações, concorrências entre threads e semáforos. O objetivo do vídeo é mostrar de forma clara e objetiva como cada uma dessas partes se conecta e por que são essenciais para o fundamento dos computadores. Ao final, buscamos oferecer uma visão completa e acessível do papel do sistema operacional na tecnologia. A fase 1, Fundamentos de Sistemas Operacionais, vamos explicar de maneira clara e completa os conceitos fundamentais que formam a base de qualquer sistema operacional. Nesta etapa do projeto, o nosso objetivo é compreender os fundamentos que explicam como um sistema operacional funciona por dentro. Vamos mostrar por que ele é uma peça essencial do computador e por que ele serve de ponte entre o usuário e os programas e o hardware. Ao final dessa explicação, será possível entender como o sistema operacional organiza tudo e acontece no computador, garantindo que diferentes programas e dispositivos funcionem de forma ordenada, eficiente e segura. O sistema operacional é um elemento central de todo computador. Ele coordena o funcionamento do hardware e do software, garantindo que diversos programas possam ser executados ao mesmo tempo, sem que ele gere, então, um conflito entre si. É graças a esse sistema operacional que nós conseguimos abrir janelas, acessar arquivos, rodar programas, conectar dispositivos externos e também navegar pela internet. Ele administra os recursos, organizando a comunicação entre eles, também garantindo que tudo funcione de forma eficiente e protegida. O sistema operacional pode ser entendido como um conjunto de programas que controla e gerencia os recursos do computador. Ele é responsável por oferecer uma forma simples e padronizada de interação com o hardware. Sem ele, cada aplicativo teria que saber exatamente como acessar a CPU, a memória, o disco, o teclado, a placa de vídeo e todos os dispositivos. O sistema operacional simplifica isso, fazendo todo o trabalho complexo nos bastidores e oferecendo uma interface e serviços para que os programas possam funcionar. O sistema operacional possui 4 funções principais. A primeira é gerenciar os processos, que são programas em execução. Ele controla quais processos vão usar a CPU, quando irão usar e por quanto tempo. A segunda é o gerenciamento de memória, onde o sistema operacional garante que cada processo receba o espaço necessário, evitando que um programa interfira na memória do outro. A terceira é o gerenciamento de dispositivo de entrada e saída. O sistema operacional controla todos os dispositivos externos, como teclado, mouse, impressora, disco rígido, monitor e rede, garantindo que diferentes programas possam usar esses recursos sem conflitos. E a quarta função é o gerenciamento de sistema de arquivo, organizando como os dados são salvos, acessados, renomeados e protegidos dentro do computador. A arquitetura desse sistema operacional é dividida em camadas e componentes que trabalham juntos. O principal deles é o núcleo, que também é conhecido como kernel. Ele tem um controle direto do hardware e gerencia tarefas essenciais, como, por exemplo, a memória, processos e dispositivos. Nós também temos os drivers, que são módulos responsáveis por fazer a comunicação entre o sistema operacional e cada dispositivo físico. E existe a interface, que pode ser gráfica ou em modo de texto. A interface é aquilo que o usuário vê, permitindo abrir programas, acessar pastas, configurar opções e realizar todas as ações do dia a dia. Existem sistemas operacionais classificados de várias maneiras. Eles podem ser monousuário, onde apenas um usuário pode utilizar o sistema. O multiusuário, permitindo que várias pessoas usem o mesmo sistema simultaneamente.
Monotarefa, executando uma tarefa por vez. Multitarefa, alternando rapidamente entre várias tarefas, dando a sensação de simultaneidade. Sistemas em tempo real, que são projetados para responder a eventos com extrema precisão, usados em área de controle industrial, automação, equipamentos médicos e aviação. Nessa fase, entendemos que o sistema operacional é fundamental para o funcionamento de qualquer computador. Ele garante ordem, segurança, organização e eficiência, controlando todos os recursos da máquina. Com essa base sólida, estamos preparados para avançar para as próximas fases do projeto, onde veremos em detalhes tópicos como virtualização, interrupções, processos, threads e sincronização. Então, nós chegamos agora na fase 2. A partir dessa fase, nós vamos começar a nos aprofundar no tema da virtualização. É um dos pilares da computação moderna. A virtualização é uma tecnologia que transformou completamente a maneira como sistemas operacionais e infraestruturas são projetados, permitindo que uma única máquina física execute múltiplas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Ela é amplamente utilizada em empresas, servidores, data centers e ambientes de nuvem, sendo essencial para a escalabilidade e eficiência dos recursos computacionais. O nosso objetivo aqui é explicar não apenas o conceito da virtualização, mas também como ela funciona na prática, quais problemas ela resolve e por que ela se tornou indispensável. Vamos mostrar também as tecnologias utilizadas, os tipos de virtualização, os tipos de hipervisores e os benefícios de limitação deste modelo. Com isso, queremos mostrar como a virtualização serve como ponte entre hardware e software, permitindo um uso muito mais inteligente dos recursos físicos. Ao final dessa fase, deverá ficar claro, porque praticamente todas as empresas e ambientes profissionais dependem dessa tecnologia. Apresentando o conceito de virtualização, a virtualização consiste em criar uma representação virtual de um recurso físico, significando que um único computador físico pode ser dividido em várias máquinas virtuais, cada uma funcionando como um computador independente, com seu próprio sistema operacional, seus próprios programas, próprios recursos lógicos de CPU, memória e armazenamento. O mais interessante é que, do ponto de vista da máquina virtual, ela acredita estar rodando em um hardware dedicado, mesmo estando apenas utilizando uma fração do hardware real. Este funcionamento só é possível graças ao hipervisor, também chamado de Virtual Machine Monitor. Ele é responsável por distribuir os recursos físicos entre as máquinas virtuais, garantindo que cada uma receba o que precisa para funcionar corretamente. Além disso, ele isola as VMs uma das outras, de modo que, mesmo usando o mesmo hardware, uma máquina virtual não interfere no funcionamento da outra. É essa camada que faz a mágica da virtualização acontecer. No fim das contas, a virtualização cria uma camada de abstração que separa completamente o software do hardware. Isso permite que sistemas diferentes, versões diferentes, sistemas operacionais e até arquiteturas diferentes convivam no mesmo ambiente físico, sem conflito. Essa capacidade de isolar ambientes e ao mesmo tempo compartilhar fisicamente os recursos é o grande diferencial da virtualização. A virtualização se tornou essencial no ambiente corporativo porque resolve um problema clássico, o desperdício de recursos. Antes da virtualização, era comum que empresas tivessem um serviço físico para cada função. Um para banco de dados, outro para aplicação, outro para backup, outro para teste e assim por diante. O problema é que a maior parte desses servidores ficava ociosa, usando apenas 10% ou 15% da capacidade. A virtualização permite consolidar vários servidores em apenas um, aproveitando muito mais o hardware disponível, reduzindo custos. Outro ponto muito importante é a agilidade. Com a virtualização, criar uma nova máquina é questão de minutos, e não horas ou dias. Isso permite que equipes de TI façam testes com rapidez, implantem novos ambientes instantaneamente e respondam muito mais rápido às necessidades da empresa. Além disso, a virtualização facilita a padronização, já que é possível criar modelos de máquinas e replicá-las facilmente. Por fim, a virtualização melhora drasticamente a recuperação em caso de falhas
tecnologias como snapshots, replicações automáticas e migração de VMs permitem restaurar o sistema exatamente do ponto anterior à falha, muitas vezes sem necessidade de desligar a máquina virtual. Isso reduz o tempo de indisponibilidade e aumenta a confiabilidade, tornando a virtualização uma tecnologia essencial para ambientes de missão crítica. Nós temos os tipos de virtualizações. A virtualização ela pode acontecer de diferentes formas, dependendo, claro, da sua necessidade. A mais conhecida é a virtualização do hardware, onde cada máquina virtual recebe uma simulação completa de CPU, memória, dispositivos e BIOS. Assim, é possível rodar sistemas operacionais diferentes dentro do mesmo hardware físico. Esse tipo de virtualização é ideal para servidores, ambientes de testes e sistemas legados que precisam ser isolados. Outro tipo é a virtualização por containers. Diferentes das máquinas virtuais, os containers não simulam o hardware completo. Eles compartilham o kernel do sistema operacional, mas isolam aplicações e bibliotecas. Isso torna o container extremamente leves, rápidos para iniciar e muito eficientes, sendo usados em nuvem e microserviços. Com essa abordagem, é possível rodar dezenas e centenas de aplicações isoladas na mesma máquina. Também existe a virtualização de armazenamento, onde discos físicos são combinados logicamente e apresentados como um único volume unificado. Esse recurso ele facilita muito o gerenciamento, permitindo adicionar mais espaço sem interromper o sistema, criar replicações, snapshots e garantir que o armazenamento seja utilizado de forma mais inteligente. Cada tipo de virtualização atende um contexto específico, mas todos têm em comum a ideia de abstrair o físico e oferecer flexibilidade. Os hipervisores são divididos em dois tipos. Entender essa diferença é essencial. O primeiro é o hipervisor de bare metal, também chamado de tipo 1. Ele instala diretamente no hardware sem necessidade de um sistema operacional intermediário. Isso faz com que ele tenha desempenho superior, menor latência e maior estabilidade. Por esse motivo, esse tipo é usado em servidores profissionais e data centers, sendo mais adequado para a produção. Já o hipervisor tipo 2 é executado como um programa dentro do sistema operacional comum, como Windows ou Linux. Isso significa que ele depende do sistema operacional hospedeiro e tem pouco mais de sobrecarga, já que as chamadas precisam passar por mais camadas. Por outro lado, é muito mais fácil de instalar e usar, sendo ideal para testes, desenvolvimento e simulações de laboratório. Ambos os tipos têm seu papel. O tipo 1 é usado quando desempenho, estabilidade e segurança são prioridades. O tipo 2 é usado quando flexibilidade e facilidades são mais importantes. Essa separação clara permite que ambientes pessoais, empresariais e acadêmicos utilizem a virtualização da forma mais adequada. A virtualização não se limita apenas em máquinas virtuais, ela está presente em diversos cenários. A virtualização de servidores é a mais comum, permitindo rodar vários serviços em um único hardware físico, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Além dela, a gente tem os desktops, conhecido como VDI, onde o sistema operacional do usuário fica em um servidor e o usuário acessa remotamente. Isso facilita a administração e aumenta a segurança. Outra aplicação importante é a virtualização de aplicações. Nesse modelo, a aplicação roda em um ambiente isolado, evitando conflitos com outras aplicações do mesmo sistema. Isso é muito útil em empresas que precisam de versões específicas de bibliotecas ou aplicações antigas, funcionando sem comprometer o sistema. Por fim, existe a virtualização de rede, onde firewalls, roteadores, switches e outros serviços de rede possam ser oferecidos como software e não como hardware físico. Isso torna a configuração de rede mais flexível, escalável e modular, permitindo ajustes rápidos e ambientes complexos, como data centers e nuvens privadas. Quais são as vantagens e as desvantagens de fazer uso dessa virtualização? A principal vantagem é o melhor aproveitamento do hardware.
reduzindo os custos de compras de servidores, energia elétrica e refrigeração. Além disso, ele facilita muito a padronização, o backup e a escalabilidade e a criação de novos ambientes. A mobilidade da máquina virtual entre servidores físicos, por exemplo, evita interrupções e aumenta a disponibilidade do sistema. Por outro lado, existem as vantagens. A principal é a sobrecarga, já que vários ambientes estão competindo pelo mesmo recurso físico. Se o servidor não for dimensionado corretamente, pode ocorrer lentidão ou até mesmo um gargalo. Outra desvantagem é a complexidade administrativa. Ambientes virtualizados exigem um conhecimento especializado para serem gerenciados com segurança. Além disso, existe um risco de ponto único de falha. Se o host físico falhar, todas as máquinas virtuais que estavam nele também caem. Por isso, ambientes virtualizados precisam de clusters, redundância e boas práticas de gestão para garantir alta disponibilidade. As ferramentas de virtualização são variadas e atendem diferentes necessidades. O VMware é considerado líder no mercado empresarial, oferecendo soluções robustas, estáveis, amplamente utilizadas em data centers e fornece alta performance e recursos avançados como migração ao vivo e gerenciamento centralizado. Já o Hyper-V é a solução da Microsoft integrada ao Windows Server, muito usado em ambientes corporativos que dependem da plataforma Windows. Para ambientes open source e laboratoriais, o VirtualBox é uma ferramenta muito utilizada, por ser gratuito e fácil de usar. Ele serve bem para estudos e testes. Já o Proxmox e o KVM são soluções de virtualizações baseadas em Linux que combinam máquinas virtuais e containers, sendo bastante popular em servidores domésticos e pequenas empresas. Cada ferramenta tem suas características, mas todas têm o mesmo objetivo: permitir a criação e gestão de ambientes virtualizados de forma eficiente e confiável. A escolha depende das necessidades de performance, orçamento e integração da empresa. Nesta fase, vamos abordar dois conceitos fundamentais para o funcionamento interno dos sistemas operacionais: as interrupções e os traps. Esses mecanismos são responsáveis por permitir que o processador reaja a eventos externos e internos de maneira organizada e eficiente. Eles fazem parte da comunicação entre hardware, software e o kernel do sistema operacional, garantindo que nada importante seja ignorado e que todas as operações ocorram na ordem correta. A ideia aqui é mostrar como interrupções e traps não são apenas detalhes técnicos, mas sim elementos essenciais para a coordenação de tudo que acontece dentro do computador, desde pressionar uma tecla no teclado até detectar um erro de execução ou solicitar acesso no disco. Praticamente tudo envolve o uso de interrupções. Já os traps são fundamentais para que os programas possam solicitar serviços ao sistema operacional com segurança. Ao final dessa fase, fica claro como essa estrutura toda funciona em conjunto, como ela permite que o sistema lide com situações inesperadas ou programas sem perder o controle ou comprometer a estabilidade do computador. As interrupções são sinais enviados ao processador para avisar que algum evento precisa ser tratado imediatamente. Elas fazem com que o processador pause o que está sendo executado e execute uma rotina especial para resolver o evento. É um mecanismo que permite que o sistema responda rapidamente às situações importantes, sem ter que esperar o ciclo normal de execução. Por isso, dizemos que a interrupção torna o sistema reativo. Existem diversos eventos que podem gerar interrupções. Pode ser uma tecla pressionada, a chegada de dados pela rede, a conclusão de uma operação no disco rígido ou até uma falha de hardware. Cada tipo de interrupção leva o processador a uma rotina específica, que é programada para lidar com aquele tipo particular de evento. Isso garante que cada situação seja tratada de forma adequada. O uso de interrupções torna o sistema operacional mais eficiente e mais responsivo. Sem elas, o processador teria que ficar verificando constantemente se algo aconteceu, desperdiçando recurso e deixando o sistema lento. Com interrupções, a CPU só reage quando realmente há algo a ser feito, o que melhora o desempenho e permite uma administração mais precisa das tarefas.
Então, vamos para os tipos de interrupções. As interrupções podem ser classificadas em 3 categorias principais. A primeira é a interrupção de hardware, interrupção de software e interrupções internas. As de hardware são geradas por dispositivos físicos, como, por exemplo, teclado, mouse, disco rígido, placa de rede, entre outros. Elas avisam o processador quando algo acontece, como quando uma tecla é pressionada ou quando um pacote de dados chega pela rede. Esse tipo de interrupção é essencial para o funcionamento básico do computador. As interrupções de software ocorrem quando um programa executa uma instrução especial para o funcionamento básico do computador. As interrupções de software ocorrem quando um programa executa uma instrução especial para solicitar algum serviço ao sistema operacional. Isso pode incluir operações como abrir um arquivo, criar um processo ou acessar a internet. Esse tipo de interrupção é planejado e faz parte do funcionamento normal do sistema. Ela permite que programas comuniquem ao sistema operacional que precisam realizar ações que só o kernel pode executar. Por fim, nós temos as interrupções internas, também chamadas de exceções. Elas são geradas pelo próprio processador. Quando acontece algum erro de execução, como divisão por zero, estudo de memória, ou tentativa de acessar uma área de memória proibida, essas interrupções servem para proteger o sistema de erros graves e garantir que falhas não comprometam o funcionamento do restante do sistema. O que é um PrEP? PrEP é um tipo especial de interrupção, que ocorre quando o programa precisa solicitar alguma operação do sistema operacional. Ele é acionado de forma intencional pelo software, normalmente por meio de uma chamada de sistema conhecida como system call. Através do PrEP, os programas conseguem acessar serviços seguros, como escrita em disco, comunicação pela rede ou criação de novos processos. O motivo de existir o PrEP é simples. Programas comuns não podem acessar diretamente os recursos mais importantes do sistema, como o hardware. Isso seria perigoso para a segurança e estabilidade do computador. Então, quando o programa quer realizar uma operação crítica, ele solicita ao sistema operacional que faça isso por ele. O PrEP muda o processador do modo usuário para o modo kernel, permitindo que o sistema operacional execute a ação de maneira controlada. Quando o serviço termina, o controle retorna ao programa que fez o pedido. Esse processo de entrada e saída do kernel acontece milhões de vezes por segundo, e é essencial para o funcionamento de qualquer aplicativo. Os PrEPs, portanto, são a forma mais segura de interação entre programas e o núcleo do sistema operacional. A tabela de interrupções é uma estrutura fundamental para o funcionamento das interrupções. Ela funciona como um índice, onde cada tipo de interrupção tem uma posição reservada, que aponta para o endereço de rotina de tratamento correspondente. Quando uma interrupção ocorre, o processador consulta essa tabela para identificar qual código deve ser executado para lidar com o evento. Essa tabela permite que o sistema operacional organize com precisão todas as rotinas que tratam tipos diferentes de eventos. Por exemplo, uma interrupção de teclado aponta para a rotina que lê o código da tecla. Uma interrupção de disco aponta para a rotina que transfere dados, e uma interrupção de rede aponta para a rotina que processa pacotes recebidos. Tudo isso é definido na tabela, garantindo uma resposta rápida e padronizada. Com esse mecanismo, o sistema operacional consegue lidar com dezenas ou centenas de dispositivos diferentes, cada um gerando interrupções específicas, sem confusão e sem atrasos. A tabela de interrupções é, portanto, um elemento essencial da arquitetura de qualquer sistema operacional moderno, permitindo que o hardware e o software conversem de forma organizada e eficaz. A fase 3 do nosso projeto, que trata sobre threads em programação concorrente, com foco nos conceitos fundamentais e na prática em Java. Este tema é essencial para entender como sistemas modernos lidam com múltiplas tarefas ao mesmo tempo, garantindo agilidade e desempenho, mesmo quando várias operações precisam ocorrer simultaneamente. Aqui vamos explicar cada tópico dos slides de maneira clara e estruturada, mostrando como esses conceitos se aplicam no desenvolvimento de software. Nosso objetivo foi compreender, por meio de
Teoria e prática, como triads funcionam e como lidar com esses desafios comuns da concorrência, como condições de corrida e acesso a recursos compartilhados. Essa etapa representa um aprofundamento importante depois das fases anteriores sobre fundamentos e interrupções. A partir dos próximos slides, vamos explorar cada conceito presente nos materiais, mostrando desde a definição básica de processos e triad até mecanismos essenciais de sincronização, como o uso de não sei qual é isso, não. Opa. Como o uso de Synchronized em Java. Também analisaremos um estudo de caso aplicado, mostrando como os conceitos se traduzem em código e no comportamento do sistema durante a execução. Os conceitos fundamentais. O processo pode ser entendido como uma unidade que contém recursos como memória e arquivos, funcionando inicialmente como monothread, ou seja, com apenas um fluxo de execução. Essa é a forma mais tradicional de execução, onde cada processo realiza suas atividades de maneira independente, mas sempre seguindo uma linha única de operação dentro do processador. Isso significa que ele gerencia tudo o que precisamos para funcionar de maneira isolada. A triad, por outro lado, representa a unidade de utilização da CPU, funcionando como um fluxo de execução mais leve dentro de um processo. Enquanto um processo carrega recursos pesados, a triad é responsável por executar instruções diretamente no processador, permitindo que atividades ocorram em paralelo. Quando falamos de multi-thread, estamos falando de um único processo contendo várias threads que rolam simultaneamente compartilhando os mesmos recursos. As threads compartilham código, dados globais e arquivos do processo ao qual pertence, mas cada um possui sua própria pilha e seu próprio contador de programa. Isso garante que cada thread consiga acompanhar seus passos de execução individualmente, mesmo utilizando a mesma base de dados. Esse compartilhamento é o que permite comunicação rápida entre os threads, mas também é o que abre espaço para problemas de concorrência se não houver controle adequado. Quando várias threads compartilham a mesma memória, isso permite um nível de comunicação muito eficiente, mas ao mesmo tempo traz riscos importantes. Um dos maiores desafios é garantir que, ao acessarem recursos compartilhados, as threads não gerem comportamentos inesperados. Esse problema ocorre porque, sem controle, duas ou mais threads podem tentar modificar o mesmo dado ao mesmo tempo. É nesse contexto que aparece a chamada condição de corrida, que é um erro clássico em sistemas concorrentes. A condição de corrida acontece quando múltiplas threads tentam ler ou alterar o recurso simultaneamente. O resultado final depende da ordem que cada thread executa suas instruções. Como essa ordem não é garantida, o programa pode apresentar resultados incorretos ou inconsistentes. Para resolver esse problema, é necessário identificar a seção crítica, que é o trecho do código onde o recurso compartilhado é acessado, e aplicar mecanismos de exclusão mútua. Isso significa que apenas uma thread pode entrar nesse bloco de código por vez, impedindo acessos simultâneos. Dessa forma, os dados permanecem consistentes e o comportamento do sistema se torna previsível. Em Java, o controle de acesso à seção crítica é feito usando o mecanismo de monitor, conhecido também como lock. Esse recurso garante que apenas uma thread possa executar determinado método ou bloco de código por vez, evitando que outras interfiram durante operações sensíveis. Esse tipo de proteção é fundamental quando os dados precisam ser manipulados de forma segura. A palavra-chave synchronized é o que permite implementar essa proteção no código. Quando o método é marcado como synchronized, a thread que entra nele primeiro adquire o lock, bloqueando o acesso para todas as outras até que termine a execução. Isso evita que duas threads modifiquem o mesmo recurso ao mesmo tempo. Esse é o principal mecanismo utilizado no Java para evitar condições de corrida. O funcionamento pode ser resumido em 3 etapas. Primeira thread, A, ela entra
ela entra no método sincronizado e adquire o lock. Enquanto isso, se a triade B tentar acessar o mesmo método, ela o encontrará bloqueado e precisará aguardar. Somente quando a triade A terminar sua execução e liberar o lock, é que a triade B poderá seguir. Esse controle garante a segurança dos dados compartilhados. Então, para a gente iniciar o problema da ocorrência, utilizamos um estudo de caso baseado na venda de ingressos. Nesse cenário, existe uma disponibilidade inicial de 5 ingressos, enquanto 3 clientes, João, Maria e Pedro, funcionam como triades, que tentam comprar quantidades diferentes. João, ele deseja então comprar 2 ingressos. Maria, ela quer 3. E Pedro também tenta comprar 2. A soma desses pedidos é maior do que a disponibilidade total. Sem um controle adequado, esse sistema poderia facilmente vender mais ingressos do que realmente possui, causado o chamado overselling. Isso acontece porque as triades, representando cada cliente, poderiam acessar o recurso ao mesmo tempo e diminuir o saldo sem verificar se havia ingressos suficientes. Esse é um exemplo clássico de condição de corrida em um ambiente realista. A sincronização se torna indispensável nesse caso, para evitar a venda de ingressos inexistentes. Ao garantir que apenas uma triade por vez possa acessar um método de reserva, o sistema consegue verificar corretamente o saldo e impedir transações que ultrapassam a quantidade disponível. Esse é o exemplo que deixa claro a importância de se utilizar mecanismo de exclusão mútua em operações críticas. Analisando o código, nós vemos a classe Sistema Reservas, atua como monitor do sistema, sendo responsável por controlar o acesso a recursos compartilhados. No caso, a quantidade de ingressos disponíveis. Ela contém um método reservar, que foi protegido com o synchronizer para evitar acessos simultâneos. Essa estrutura garante que o sistema mantenha o comportamento correto, mesmo quando várias threads tentam reservar o ingresso ao mesmo tempo. Dentro do método reservar, o programa verifica inicialmente se há ingressos disponíveis para completar a compra solicitada pela thread. Quando há saldo suficiente, o código simula uma latência utilizando o thread sleep para representar um tempo real de processamento. Então, atualiza o saldo de forma segura. Caso não haja ingressos suficientes, o método informa que a operação não pode ser concluída. Esse processo garante que o saldo nunca seja atualizado indevidamente e que a venda só ocorra dentro dos limites disponíveis. O uso de synchronizer evita que 2 operações de reserva ocorram ao mesmo tempo. Isso poderia levar à perda de controle do recurso. Assim, a lógica implementada garante segurança e consistência durante toda a execução. Quando o sistema é executado, com a sincronização aplicada corretamente, observamos que os resultados seguem exatamente o comportamento esperado. Primeiro, João realiza a compra de 2 ingressos, deixando apenas 3 disponíveis. Em seguida, Maria compra os 3 restantes, zerando o estoque. Até esse momento, todas as operações ocorreram de forma segura. Quando Pedro tenta comprar seus 2 ingressos, Sam identifica que não há mais unidades disponíveis. Por isso, ele recebe a mensagem informando: saldo insuficiente. Não ingresso é vendido além da quantidade inexistente, e o problema de overseeding é completamente evitado. Esse comportamento seria impossível sem o controle de acesso garantido pelo synchronizer. Esses resultados demonstram claramente como a sincronização protege o sistema contra condições de corrida e garante que os recursos sejam utilizados de maneira controlada e previsível. O uso correto de locks permite que mesmo operações concorrentes que acessam o mesmo dado mantenham sua integridade e não causem falhas ou inconsistências. A conclusão dessa fase mostra que o uso de mecanismo de sincronização é fundamental para garantir consistência e evitar erros em sistemas concorrentes. O uso de locks, como Synchronized em Java, impede que múltiplas threads acessem simultaneamente recursos críticos, evitando problemas como overseeding e modificações incorretas de dados compartilhados. O estudo de cada sistema de ingressos demonstrou de forma prática como esses processos podem ocorrer e como a exclusão mútua resolve essa situação. Além disso, mostrou que mesmo cenários simples exigem controle rigorosos. Quando várias threads estão envolvidas,
reforçando a importância desse conceito no desenvolvimento de aplicações reais. Assim, encerramos esta fase com um entendimento sólido sobre triads, concorrência, condições de corrida e mecanismo de sincronização. Esses conceitos servem como base para aplicações mais complexas e serão essenciais para fases futuras do projeto, que exploram ainda mais a interação entre processos e recursos. Nessa fase, vamos abordar o algoritmo de semáforo, relacionando o seu funcionamento no trânsito com sua aplicação direta na área de programação concorrente. A ideia é apresentar como um conceito simples e presente no nosso cotidiano pode ser utilizado para resolver problemas importantes dentro de sistemas computacionais. Assim, criaremos um paralelo entre o mundo físico e o mundo lógico, mostrando como ambos lidam com o controle e organização de fluxos. O título dessa fase, o controle de tráfego da programação concorrente, já resume bem essa conexão. Assim como os semáforos organizam o fluxo de veículos e evitam acidentes nas ruas, na computação eles são responsáveis por controlar o acesso de processos e recursos compartilhados, impedindo conflitos. Esse desenvolvimento faz parte da fase 4.1 do nosso projeto e complementa os iniciados sobre concorrência na fase anterior. Neste vídeo, vamos explorar de forma clara como os semáforos funcionam, tanto fisicamente quanto logicamente. Além disso, vamos entender por que esse algoritmo é tão importante nos ambientes computacionais modernos e como ele garante organização, segurança e eficiência, especialmente quando vários processos precisam acessar o mesmo recurso. O controle de fluxo é essencial tanto no trânsito das cidades quanto nos sistemas computacionais modernos. No dia a dia, dependemos desse controle para organizar o deslocamento de veículos e pedestres, evitando congestionamentos e acidentes. Da mesma forma, dentro de um computador, o controle de fluxo é necessário para manter a ordem entre os processos que disputam recursos limitados. O objetivo dessa fase é analisar o conceito de semáforo físico, aquele utilizado em cruzamentos, e entender como ele se transforma em um mecanismo lógico, fundamental dentro da computação. A ideia é observar como um princípio simples pode ser adaptado de forma eficiente para resolver problemas bem diferentes, mas que também envolvem organização e segurança. O foco principal é compreender como os semáforos lógicos permitem controlar acessos concorrentes em sistemas computacionais. Eles impedem que dois processos utilizem o mesmo recurso ao mesmo tempo, evitando conflitos que podem causar resultados incoerentes, que podem causar resultados incorretos, falhas ou perda de dados. Essa analogia entre cidades e computadores é essencial para entender o funcionamento do algoritmo. E vamos entender, então, qual é o conceito do semáforo quando a gente fala do mundo físico. No mundo físico, o semáforo é um dispositivo de sinalização visual que é usado em cruzamento, justamente para organizar os fluxos de veículos e pedestres. Ele serve como uma instrução clara para indicar quando é seguro seguir, quando é necessário parar, quanto é importante ter atenção. Sem esse tipo de controle, seria muito mais difícil manter a ordem e evitar colisões. Os semáforos eles funcionam por meio de 3 estados fundamentais. O verde, que indica que o veículo pode seguir normalmente. O amarelo, que funciona como um aviso, sinalizando que o fluxo está prestes a parar e que o motorista deve se preparar para isso também. Já o vermelho ordena a parada completa, garantindo que o outro lado do cruzamento possa circular sem risco. Essa lógica simples, porém extremamente eficaz, permite que diferentes fluxos utilizem o mesmo espaço de maneira alternada e segura. A partir dessa organização, nasce a inspiração para o algoritmo de semáforo aplicado na computação, que também busca controlar acessos compartilhados de forma ordenada. O semáforo é uma variável especial e protegida, usada para controlar o acesso a recursos compartilhados, como memória, arquivos, impressoras ou qualquer outro elemento que não pode ser utilizado simultaneamente por vários processos. A ideia é garantir que apenas um processo por vez consiga acessar a área crítica
evitando conflitos. Esse conceito foi proposto pelo cientista da computação Edgar Dijkstra, um dos nomes mais importantes da área. Ele definiu o semáforo como uma forma de evitar condições de corrida, que são problemas causados quando dois ou mais processos acessam e alteram um recurso ao mesmo tempo. Além disso, o semáforo garante a exclusão mútua, impedindo que processos entrem na mesma região crítica simultaneamente. O objetivo do algoritmo é manter a ordem e evitar erros que comprometam o funcionamento do sistema. Quando bem aplicado, o semáforo garante que cada processo espere por sua vez e utilize o recurso de maneira controlada, o que é essencial em ambientes concorrentes. O funcionamento do algoritmo de semáforo é baseado em duas operações atômicas, wait e signal. A operação wait verifica se o valor do semáforo é menor ou igual a zero. Caso seja, o processo deve esperar. Caso contrário, o valor é decrementado, indicando que o recurso está sendo ocupado. Essa operação impede que mais processos entrem ao mesmo tempo. A operação signal, por sua vez, incrementa o valor do semáforo, liberando o recurso para o próximo processo que estiver aguardando. É como se o processo que estava utilizando o recurso sinalizasse que terminou e que o próximo pode prosseguir. Ambas as operações devem ser atômicas, ou seja, não podem ser interrompidas no meio da execução. O pseudocódigo apresentado resume exatamente esse comportamento. Ele mostra como o wait garante que processos esperem quando não há recursos disponíveis, enquanto o signal libera o recurso após o uso. É uma lógica simples, mas extremamente poderosa para controlar concorrência. Dentro da computação, existem vários tipos de semáforo. O primeiro deles é o semáforo binário, que também é conhecido como mutex, que só pode assumir valores de 0 ou 1. Ele é usado para garantir a exclusão mútua simples, funcionando basicamente como um cadeado lógico. Quando o valor está em 1, significa que o recurso está livre. Quando está em 0, o recurso está ocupado. Um exemplo prático é o controle de acesso de uma impressora, que só pode ser usado por um processo de cada vez. O segundo tipo é o semáforo contador, que permite vários processos acessem o mesmo recurso simultaneamente, desde que exista uma quantidade definida de permissões. Ele funciona como uma fila de banco, com um número limitado de quichês. Se houver vagas, processos entram. Se não houver, espera. Esse modelo é ideal para controlar recursos que podem ser utilizados por vários processos ao mesmo tempo. O terceiro tipo é o semáforo aplicado em sistemas de tempo real, usados principalmente em ambientes embarcados, onde há restrição rígida de tempo. Nesses sistemas, o semáforo garante não apenas acesso organizado, mas também cumprimento preciso de prazo, que é essencial para evitar falhas graves, principalmente em dispositivos críticos. A conclusão dessa fase reforça como a lógica aplicada no trânsito pode ser perfeitamente adaptada à ciência da computação. Assim como os semáforos organizam o fluxo de veículos para evitar colisões, os semáforos lógicos organizam o acesso de processos para evitar conflitos entre recursos compartilhados. Eles são ferramentas indispensáveis para garantir a organização dos processos dentro de um sistema, evitando que operações concorrentes causem erros ou inconsistências. Da mesma forma, ajudam a manter a segurança dos dados, protegendo informações contra acessos simultâneos inadequados. Além disso, os semáforos aumentam a eficiência no uso do hardware, permitindo que o sistema distribua os recursos de forma ordenada e previsível. Dessa forma, encerramos esta fase, demonstrando que um conceito simples pode ser essencial para garantir o bom funcionamento de sistemas modernos. Para essa atividade prática, utilizamos o software Oracle VM VirtualBox, que é uma ferramenta gratuita e amplamente conhecida para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais em diferentes sistemas operacionais. O processo iniciou com a instalação do VirtualBox
no sistema hospedeiro, permitindo que todas as etapas seguintes fossem realizadas dentro dessa plataforma. Essa escolha garantiu compatibilidade, facilidade de uso e suporte para todas as configurações necessárias. Com o VirtualBox instalado, o ambiente ficou pronto para receber a criação da máquina virtual. Essa base é essencial, pois o VirtualBox oferece os recursos necessários para configurar hardware virtual, definir sistemas operacionais convidados, ajustar rede, armazenamento e todas as opções utilizadas na construção da VM apresentada no relatório. A máquina virtual criada recebeu o nome de Ubuntu 24.04. Foi uma escolha que facilita a identificação do sistema operacional instalado nela. Foi selecionada uma versão recente do Ubuntu por ser estável, segura, atualizada e amplamente utilizada em ambientes acadêmicos e profissionais. A criação da VM foi iniciada pela tela de nova máquina virtual, do VirtualBox, seguindo os passos padrões da ferramenta. Além disso, o processo de instalação contou com a seleção da iOS do Ubuntu durante o primeiro boot. A partir disso, o VirtualBox carregou o instalador do sistema, permitindo a configuração inicial do SO, convidado dentro da máquina virtual recém-criada. Esse procedimento garantiu que o sistema fosse instalado de forma correta e funcional. A máquina virtual foi configurada com 2 GB de memória RAM, 2.048 MB e 2 CPUs. Essa configuração garante o desempenho adequado para a instalação e utilização básica do Ubuntu, ao mesmo tempo que evita sobrecarregar o sistema hospedeiro. Esses valores foram escolhidos para equilibrar desempenho e consumo de recursos. Com essa quantidade de memória e processadores, o sistema profissional convidado consegue funcionar de forma fluida, sendo capaz de executar tarefas comuns sem instabilidades. Assim, a VM permanece responsiva, permitindo navegação e testes dentro do ambiente Linux conforme necessário. O disco virtual criado para a máquina segue o formato VDI, VirtualBox Disk Image, que é o padrão recomendado pelo próprio VirtualBox, devido à boa compatibilidade e gerenciamento adequado de espaço. A alocação escolhida foi a dinâmica, o que significa que o arquivo do disco cresce conforme a necessidade e economizando espaço no computador físico. O tamanho configurado para o disco é de 25 GB, quantidade suficiente para a instalação do Ubuntu. Atualizações do sistema e armazenamento de arquivos básicos utilizados durante os testes. Essa configuração permite que o ambiente se mantenha leve, organizado e eficiente para os objetivos da atividade. A placa de rede da máquina virtual foi configurada como NAT. Esse modo permite que a VM acesse a internet utilizando a própria rede do computador hospedeiro, funcionando como uma ponte simples e automática entre o sistema virtual e o sistema físico. Não há necessidade de configurações adicionais, o que torna o processo mais rápido e direto. A escolha pelo NAT é recomendada pelos ambientes de teste, pois garante acesso à internet sem existir ajustes complexos da rede. Assim, o Ubuntu instalado na máquina virtual consegue realizar downloads, atualizações e conexões normalmente, sem comprometer a segurança ou a estabilidade da rede do hospedeiro. A inicialização da VM foi feita clicando no botão Iniciar da VirtualBox, que carregou a ISO do Ubuntu e exigiu as telas de Try Ubuntu e Install Ubuntu. Durante esse processo, o sistema exibiu o Ubuntu e deu sequência à carga normal do Ubuntu. Esse fluxo representa o comportamento padrão de inicialização de uma máquina virtual, recém-configurada com o sistema Linux. A pausa da máquina foi realizada pelo menu Máquina Pausar, congelando o estado exato em que a VM está. Isso permite configurar o uso posteriormente
exatamente do mesmo ponto. Já o desligamento foi executado pelo menu Máquina Shutdown, garantindo que o sistema encerrasse de maneira segura e adequada, simulando o desligamento correto de um computador real. Para exportar a máquina virtual, foi utilizado o recurso nativo do VirtualBox, acessado pelo menu Arquivo, Exportar Appliance. Em seguida, a VM foi selecionada e exportada para o formato .ova, Open Virtual Appliance, que reúne todas as configurações necessárias para recriar a máquina em outro sistema. Essa exportação gera um único arquivo que pode ser importado posteriormente em qualquer instalação do VirtualBox. Isso facilita o transporte da VM, seja para backup ou para replicação em outros computadores. Ao importar uma VM já exportada, o caminho utilizado foi Arquivo, Importar, Aliança. E em seguida foi selecionado o arquivo .ova gerado na etapa anterior. O VirtualBox não recriou automaticamente uma nova máquina virtual com as mesmas configurações originais, salvas durante a exportação. Ao final do processo, foi possível visualizar duas VMs na aba de início, uma original e outra importada. A máquina importada funciona como uma cópia completa da máquina original, pronta para o uso imediato, mantendo todas as configurações e características do ambiente exportado. Para esta etapa, foi preparado um ambiente virtualizado, simulando uma estação de trabalho padrão. A escolha dos recursos de hardware virtual e do sistema operacional buscou garantir uma execução fluida e estável para o Windows 10 em ambiente de laboratório. O sistema operacional utilizado foi o Microsoft Windows 10, versão 22H2, instalado a partir da imagem oficial Win 10, Brazilian Portuguese, em arquitetura 64 bits e idioma português brasileiro. A máquina virtual foi configurada no Oracle VM VirtualBox, utilizando 4 GB de RAM, 2 processadores virtuais e um disco rígido de 500 GB em modo dinâmico. Essa combinação permitiu que o Windows fosse executado de maneira eficiente, sem comprometer o desempenho do sistema hospedeiro. Todos os parâmetros foram definidos conforme os requisitos para suportar a instalação completa do sistema operacional. A instalação começou com o boot da máquina virtual, que carregou o ambiente de pré-instalação do Windows. Logo nas primeiras telas foram definidos o idioma do sistema e o layout de teclado, ambos configurados para português do Brasil. Em seguida, a instalação foi iniciada e, ao ser solicitada a chave do produto, foi utilizada a opção "Não possuo chave do produto", permitindo continuar o processo normalmente. Após isso, selecionou a edição Windows 10 Home Single Language. Seguida da aceitação dos termos de licença, a escolha do tipo de instalação foi personalizada, direcionando o sistema para o disco virtual de 50 GB, que estava com espaço não alocado. A partir deste ponto, o instalador iniciou a cópia e a preparação dos arquivos necessários para o sistema operacional. Com a cópia dos arquivos concluída, o sistema reiniciou automaticamente e iniciou o processo de configuração inicial, ou OBE. As primeiras etapas confirmaram a região e o layout do teclado, mantendo as seleções para o Brasil e a ABNT, garantindo a correta acentuação e compatibilidade com o padrão utilizado no país. Essa fase é fundamental para que o ambiente esteja adaptado ao usuário final desde o primeiro acesso. Na sequência, o Windows detectou automaticamente o adaptador da rede configurado em modo NAT e obteve conectividade via DHCP. A conta utilizada para o login foi uma conta Microsoft, permitindo sincronização de preferências e acesso aos serviços integrados. Para facilitar o acesso posterior, foi configurado um PIN de segurança por meio de um recurso Windows Hello.
Durante o processo de configuração inicial, o sistema apresentou diversas opções relacionadas à coleta de dados e permissões de privacidade. Entre elas estavam recursos como localização, localizar meu dispositivo e envio de dados de diagnóstico. Outras telas incluíram configurações de aprimoramento, de escrita e digitação, experiências personalizadas e permissões associadas ao ID de anúncios. Cada uma dessas etapas exigiu a escolha manual das permissões desejadas. Esse processo é importante para definir o nível de compartilhamento de informações com a Microsoft, permitindo adequar a privacidade do sistema conforme a preferência do usuário. Todas essas configurações fazem parte do comportamento do Windows 10 na primeira iniciação. Na parte final do assistente, o Windows exibiu uma sequência extensa de ofertas de serviços adicionais, como personalização da experiência de uso, vínculo com o smartphone, Android, backup automático no OneDrive e serviços assinados como Microsoft 365 e Xbox Game Pass. Essas etapas exigiram várias recusas e ignorar opções para prosseguir. Também foram oferecidas opções de armazenamento adicional, uso de aplicativos Office na web e ofertas da versão Family do Microsoft 365. O assistente ainda apresentou uma tela para importação de dados do navegador Edge. Todas as etapas fazem parte dos recursos comerciais do Windows 10, voltados ao público doméstico, exigindo configuração manual para continuar. Ao final das configurações, o sistema passou para a fase de carregamento do perfil do usuário, exibindo mensagens de preparação da área de trabalho. Durante esse processo, o Windows continuou instalando aplicativos em segundo plano como parte da sua inicialização padrão. Após a conclusão, a área de trabalho do Windows foi apresentada totalmente funcional. Essa etapa marca o fim da instalação e o início do uso normal do sistema com a interface carregada. Foi também possível que todos os componentes essenciais estavam funcionando corretamente, incluindo rede, interface gráfica e integração com a conta Microsoft. O ambiente ficou pronto para a etapa de pós-instalação. Entre as configurações pós-instalação, o navegador Microsoft Edge foi aberto pela primeira vez e passou por sua tela inicial de ajustes. Em seguida, foi realizada a alteração do nome da máquina, trocando o nome padrão Desktop 5QOMT4O para Win 10 Virtual, facilitando a identificação do computador dentro de um ambiente de rede ou laboratório. Também foi executada a verificação de atualizações no Windows Update, garantindo que o sistema instalasse os patches de seguranças mais recentes. Por fim, foi verificada a conectividade de rede, confirmando que a VM recebeu o endereço IP 10.0.2.15 via DHCP, característica típica da rede NAT, utilizada no VirtualBox. Esse teste demonstrou que a máquina possuía acesso à internet e estava funcionando adequadamente. A instalação do Windows 10 foi concluída com sucesso, demonstrando desempenho satisfatório dentro da configuração definida pela VM, composta por 2 virtual CPUs e 4 GB de RAM. As etapas de instalação ocorreram sem falhas e todos os recursos essenciais, como rede e atualizações, funcionaram como esperado. O sistema ficou estável e totalmente operacional ao final do processo. No entanto, observou-se que o assistente de instalação apresentou uma grande quantidade de etapas relacionadas a serviços adicionais e bloatware, exigindo recursos manuais e constantes. Essas características contrastam com instalações de sistema Linux ou versões corporativas do Windows, que geralmente apresentam um fluxo mais direto. Mesmo assim, a instalação final demonstrou que o ambiente estava adequado ao objetivo do laboratório virtual. Para a criação do ambiente Linux, utilizou-se a distribuição Linux Mint 22.2, com interface Cinnamon. Essa distribuição foi escolhida por ser estável, intuitiva e baseada em Ubuntu LTS, o que garante suporte estendido e grande compatibilidade com pacotes e drivers.
A imagem utilizada para instalação foi o arquivo Linux Mint 22.2 Cinnamon 64 bits.iso, carregada dentro do hipervisor Oracle VM VirtualBox, o que permitiu toda a execução em ambiente virtualizado. A máquina virtual recebeu 4 GB de memória RAM, 2 processadores virtual e um disco rígido de 20 GB. Esses recursos foram definidos para garantir fluidez na interface gráfica e suporte às atividades de administração propostas. Essas configurações atendem plenamente às necessidades do Linux Mint e permitem executar tarefas de instalação, configuração e testes sem causar lentidão ou instabilidade. A instalação começou com o carregamento do GRUB. Exibindo o menu de inicialização, a opção selecionada foi Start Linux Mint 22.2 64-bit, que carrega o sistema em modo livre, permitindo testar o ambiente diretamente da memória RAM antes da instalação. Esse modo oferece a interface completa do sistema, possibilitando verificar compatibilidade e funcionamento geral. Após selecionar o modo de inicialização, o Linux Mint foi carregado para o ambiente gráfico livre. A partir dele, tornou-se possível acessar o instalador oficial, que é executado diretamente desse ambiente. Esse processo é uma característica comum em distribuições modernas, tornando a instalação mais simples e intuitiva. Dentro do Mint Live, iniciou-se o instalador do sistema. Na tela de boas-vindas, selecionou-se o idioma português do Brasil, garantindo que todas as opções e menus aparecessem na língua desejada durante e após a instalação. Uma escolha facilita a utilização e evita inconsistência em configurações regionais. Após definir o idioma, configurou-se o layout do teclado como Português Brasil, garantindo o funcionamento correto de teclas como acentos e C cedilha. Essa etapa é essencial para evitar problemas na digitação de comandos e senhas futuramente, mantendo o padrão de entrada adequado ao modelo do teclado físico. O instalador do Linux Mint permite habilitar a instalação automática de codecs multimídia proprietários. Essa opção foi marcada para garantir suporte a vídeos, músicas e conteúdos que utilizam formatos amplamente usados na web. Isso também inclui drivers adicionais necessários para a renderização correta de conteúdo multimídia. Essa escolha garante que o sistema esteja apto para o uso completo logo após a instalação, evitando a necessidade de instalar manualmente esses pacotes depois. Como resultado, o sistema já inicia com suporte a diversos tipos de mídia, oferecendo experiências mais completas desde o primeiro acesso. O particionamento adotado foi manual, acessado pela opção avançada. Em vez de usar o particionamento automático, foi criada uma tabela de partições personalizada no disco virtual, Dev SDA. Essa escolha permite maior controle sobre a organização do sistema e demonstra conhecimento sobre a estrutura de arquivos do Linux. Foram criadas 3 partições: a partição raiz em ext4, onde ficam o sistema e os aplicativos, a partição boot, também em ext4, responsáveis pelos arquivos de inicialização, e a partição EFI, necessária em sistemas modernos para o gerenciamento do boot. Após configurar essas partições, o instalador solicitou confirmação para gravar as alterações do disco. A configuração regional inclui a definição do fuso horário com base na localização da cidade de Mococa, garantindo que o relógio do sistema fosse sincronizado corretamente. Isso é essencial para funcionamento de serviços e atualizações e registro de log. A interface apresenta um mapa interativo, facilitando a seleção da região correta. Na etapa seguinte, foram definidos o nome do computador, Linux VM Lab VirtualBox, o nome do usuário, Linux VM Lab, e a senha de acesso. Embora o Linux possua o usuário root, o sistema cria um usuário comum com permissões administrativas via sudo, garantindo segurança e controle adequado durante o uso do sistema. Com as configurações concluídas,
o instalador iniciou a cópia dos arquivos do sistema para o disco virtual. Uma barra de progresso exibiu a evolução da instalação, mostrando que os pacotes estavam sendo extraídos e aplicados conforme planejado. Esse processo representa a etapa inicial da instalação do Linux Mint. Após a conclusão, a mensagem de instalação foi exibida, solicitando a reinicialização da máquina virtual. No primeiro boot, foi apresentada a tela de login, onde as credenciais criadas foram utilizadas para acessar o sistema. A área de trabalho Cinnamon carregou corretamente, exibindo a tela de boas-vindas do Linux Mint. As configurações finais foram realizadas diretamente no terminal, utilizando ferramentas administrativas do sistema. O primeiro comando executado foi o sudo apt update, responsável por atualizar a lista de pacotes disponíveis nos repositórios. Em seguida, o comando sudo apt upgrade foi utilizado para aplicar atualizações pendentes no sistema. Para verificar a conectividade de rede, foi utilizado o comando ipaddr, confirmando que a máquina recebeu o endereço IP 10.0215, típico da rede NAT do VirtualBox. Por fim, foi instalado o pacote htop, com o comando sudo apt install htop, adicionando uma ferramenta de monitoramento visual de processos ao ambiente Linux Mint. A instalação do Linux Mint 22.2 ocorreu com sucesso, e o sistema apresentou desempenho adequado com os recursos configurados na máquina virtual. A interface Cinnamon funcionou de maneira estável e de todas as etapas de instalação e configuração foram executadas corretamente. O sistema ficou pronto para uso após o primeiro login, cumprindo o objetivo da fase prática. As atividades realizadas via terminal confirmaram que o sistema estava atualizado, conectado à rede e apto a receber novos softwares. Dessa forma, todos os requisitos propostos para essa fase foram atendidos, garantindo o ambiente Linux funcional, configurado e pronto para atividade de administração e testes. Na fase 6, o objetivo foi demonstrar como realizar a administração de um sistema de arquivos utilizando exclusivamente a interface de linha de comando. A proposta envolve trabalhar sem a interface gráfica do usuário, algo essencial para administradores de sistemas, que frequentemente lidam com servidores e ambientes que não possuem o GUI. As atividades incluem criação de diretórios, navegação por pasta, manipulação de arquivos e execução de comandos estruturais. Esses procedimentos foram realizados em dois sistemas operacionais distintos, a Microsoft Windows, utilizando o prompt de comando, e o GNU, ou Linux, utilizado o terminal bash. Dessa forma, a fase também permitiu comparar o comportamento e a sintaxe de comando entre plataformas, reforçando como conceitos equivalentes podem ser executados de formas diferentes dependendo do ambiente. Para a execução das tarefas no ambiente Windows 10, utilizou-se o cmd.exe, que é um interpretador de comandos padrão do sistema. Essa ferramenta permite acessar recursos do sistema operacional por meio de instruções textuais, possibilitando navegação entre pastas, manipulações de arquivos e criação de estruturas completas de diretórios. Esse tipo de operação é especialmente útil em situações de automação ou quando é necessário executar ações rápidas sem depender da interface gráfica. Trabalhar com CMD também permite compreender como o Windows organiza suas pastas internas e como o usuário pode manipular dados de forma direta. Durante esta fase, foram utilizadas instruções essenciais que fazem parte do uso cotidiano da ferramenta, permitindo visualizar claramente a estrutura e o funcionamento do sistema de arquivos. O CMD foi acessado através da pesquisa do menu Iniciar, digitando seu nome na barra de busca e clicando no aplicativo exibido. Esse método garante rapidez e é uma das formas mais comuns de iniciar o prompt de comando no Windows. Ao abrir, a ferramenta exibe sua interface padrão,
contendo o caminho inicial e aguardando a inserção dos comandos digitados. Assim que iniciado, o console ficou pronto para receber instruções, apresentando o diretório inicial do usuário. A partir dessa tela, todas as operações da fase começaram a ser realizadas, desde criação de pastas até manipulação de arquivos. Essa interface simples, porém poderosa, possibilita executar uma série de tarefas administrativas com poucos comandos. A primeira atividade consistiu na criação de uma hierarquia de pastas, utilizando o comando md, responsável por gerar novos diretórios simultaneamente. Utilizou-se o comando cd para navegar entre as pastas criadas. A estrutura produzida começou com a pasta documentos e evoluiu para projeto S, fase 6, logs, formando uma árvore organizada para armazenar os arquivos da etapa. Essa criação ordenada de diretórios, demonstrado como o CMD permite construir estruturas complexas visíveis diretamente pelo terminal. É possível visualizar o caminho completo sendo montado passo a passo, garantindo controle total sobre a organização. O procedimento reforça a importância de compreender comandos básicos de navegação e criação de pastas. Dentro da pasta logs, foram criados arquivos de texto simples, utilizando o comando echo, combinado com o operador de redirecionamento, que permite enviar um conteúdo diretamente para um arquivo. Esse método é eficiente para gerar rapidamente arquivos contendo texto específico, sem a necessidade de abrir um editor. Após criar os arquivos, foi utilizado o comando dir, que mostra a listagem completa do diretório atual. Através dele, foi possível confirmar visualmente quais arquivos foram criados, seus tamanhos e a data de modificação. Esse processo demonstra como o CMD oferece as ferramentas necessárias para a validação e inspeção do sistema de arquivos. Para manipular arquivos já existentes, foram utilizados os comandos ren e del. O comando ren permite renomear o arquivo 1.txt para final.txt, enquanto o comando del foi utilizado para remover, deletar.txt. Esses comandos são fundamentais para a organização de arquivos sem depender de arrastar e soltar pela interface gráfica. Após realizar as modificações, navegou-se para o diretório superior utilizando cd. Seguindo novamente de um dir para confirmar visualmente as mudanças feitas. Esse conjunto de operações demonstra como o gerenciamento de arquivos no Windows pode ser realizado de forma direta e precisa, apenas com instruções no terminal. No Linux Mint, as operações foram realizadas utilizando o terminal bash, que é o shell padrão da maioria das distribuições Linux. O bash oferece alta flexibilidade e é amplamente usado em ambientes profissionais, especialmente em servidores. A interface inicial, mostrada no terminal, apresenta o caminho do usuário e aguarda a execução dos comandos, da maneira semelhante ao CMD, porém com sintaxe e ferramentas mais poderosas. O terminal do Linux permite realizar desde ações simples, como manipulação de pastas, até também tarefas avançadas, envolvendo permissões, processos e também automação. Nessa fase, foram explorados os comandos essenciais para a manipulação de diretórios e arquivos, destacando como o Linux proporciona grande controle pelas linhas de comando. A criação da árvore de diretórios no Linux foi feita utilizando o comando mkdir-p, que possibilita criar vários diretórios aninhados de uma só vez. Essa opção é útil porque evita a necessidade de criar cada pasta individualmente. Com isso, foi montada a estrutura projetos OS/fase06/logs de maneira instantânea, facilitando a organização dos dados. Para verificar o caminho atual, foi utilizado o comando pwd, que exibe o diretório completo em que o usuário se encontra. Esse comando é essencial para a orientação dentro do sistema de arquivos, especialmente em operações mais longas, ou quando se trabalha com caminhos profundos.
Foram utilizados dois métodos para a criação de arquivos no Linux. O comando touch, que gera arquivos vazios ou atualiza a data de modificação, e o comando echo, combinado com o operador de redirecionamento de saída, que cria arquivos contendo texto definido. Esses métodos são versáteis e muito utilizados em scripts e automatizações. Em seguida, a listagem detalhada foi feita com ls com a flag L, que além dos nomes exibe permissões, proprietário, tamanho e data. As permissões mostradas como RWRWR ilustram a estrutura de leitura, escrita e execução para usuário, grupo e outros, reforçando a importância da gestão de segurança no Linux. Para renomear arquivos, foi utilizado o comando mv, que serve tanto para mover quanto para renomear itens, dependendo se o destino é um caminho ou apenas um novo nome. Assim, o arquivo _linux.txt foi renomeado para relatório_final.txt. Já para remover arquivos, utilizou o comando rm, que exclui itens do sistema. Ao final, foi utilizado -r, responsável por exibir o conteúdo do diretório atual e de todas as suas subpastas de maneira recursiva. Esse comando permite visualizar a árvore completa, facilitando a verificação da estrutura e dos arquivos resultantes das operações realizadas. O quadro comparativo apresentado resume as diferenças e equivalências entre os comandos usados no Linux e no Windows. Ele inclui funções como listar arquivos, criar diretórios, mover-se entre pastas, criar arquivos, excluí-los e verificar o diretório atual. Exemplos: incluir dir no Windows e is no Linux, md no Windows e mkdir no Linux, e del no Windows em contraste com rm no Linux. Esse comparativo demonstra que, apesar das sintaxes distintas, os dois sistemas operacionais seguem a mesma lógica geral para a manipulação de arquivos via terminal. Isso reforça que o conhecimento adquirido em uma plataforma pode ser facilmente adaptado a outra, facilitando o trabalho de administradores e desenvolvedores. Nesta fase final do projeto de administração de sistemas operacionais, o objetivo foi configurar ambientes de desenvolvimento completos, tanto no Windows quanto no Linux, utilizando exclusivamente gerenciadores de pacotes via linha de comando. A abordagem enfatiza eficiência, padronização e automação, substituindo instalações manuais e garantindo que todos os softwares estejam atualizados e devidamente configurados. Esse método é amplamente utilizado em ambientes profissionais, especialmente por equipes de desenvolvimento e operações. A fase adotou como ferramentas principais o Winget no Windows e uma combinação de apt e Flatpak no Linux Mint. Através dessas tecnologias foi possível instalar linguagens, ferramentas de controle de versão, IDEs e utilitários essenciais, mostrando na prática como administradores e desenvolvedores podem preparar rapidamente uma máquina para atividades de programação. Essa etapa também consolidou todo o aprendizado das fases anteriores, fechando o ciclo do projeto. A preparação do ambiente Windows foi realizada utilizando o Windows PowerShell em modo administrativo, garantindo permissões para instalar pacotes do sistema. O gerenciador de pacotes utilizado foi o Winget, que permite instalar software com comandos simples e diretos, facilitando a automação de configuração de máquina de desenvolvimento. Este ambiente fornece uma alternativa moderna ao antigo modelo de instalação manual via executáveis. O uso do PowerShell tornou possível executar então todos os comandos necessários, inclusive os procedimentos relacionados à instalação manual das dependências do Winget, como mostrado no documento. Essa preparação garantiu que o Windows estivesse apto a receber as ferramentas de desenvolvimento de forma padronizada e sem a necessidade de baixar instaladores separadamente. Durante a configuração, identificou-se que o Winget não estava disponível no sistema, um problema comum em versões do Windows 10, com o instalador de aplicativo desatualizado.
Em vez de depender do Microsoft Store, que pode estar bloqueado em ambientes corporativos, foi adotada a solução de fazer download manualmente dos pacotes necessários usando o comando invoke web request. Foram baixados os pacotes Microsoft.desktop App Installer e Microsoft.ui.xaml e vclibs. Após o download, a instalação foi realizada utilizando o comando add appxpackage, que permitiu registrar manualmente cada dependência no sistema. Com todos os pacotes instalados, o comando winget version foi executado com sucesso, confirmando que o gerenciador estava operacional. Esse processo garantiu que o Windows estivesse preparado para a etapa de instalação da stack de desenvolvimento. Com o winget funcionando, iniciou-se a instalação automatizada dos pacotes de desenvolvimento utilizando o comando winget install com a flag ID e o ID do pacote. Foram instalados o Java JDK 17, o Git, o Visual Studio Code e o Python 3.11, todos mostrados durante o vídeo. O processo ocorreu de forma contínua e sem a necessidade de baixar instaladores individuais, eliminando etapas manuais e garantindo a padronização da instalação. Cada ferramenta instalada foi baixada diretamente dos repositórios oficiais associados ao winget, garantindo a autenticidade e atualizações recentes. Após completar todas as instalações, o PowerShell foi reiniciado para carregar as variáveis de ambiente, possibilitando a validação final das versões através de comandos como Java com a flag version, Git com a flag version, Code com a flag version e Python com a flag version. A etapa de validação ela teve como objetivo confirmar que todos os pacotes foram instalados então corretamente e que assim o ambiente estava pronto para uso. Os comandos da versão confirmaram que as ferramentas estavam acessíveis pelo terminal, mostrando que o patch foi configurado de maneira adequada após a reinicialização do PowerShell. A figura correspondente exibiu exatamente os retornos das versões instaladas. Esse procedimento ele é essencial para garantir que ambientes de desenvolvimento funcionem corretamente, evitando então erros de execução posteriores. A validação encerrou a parte do Windows da fase 7, demonstrando que o gerenciador de pacotes estava funcionando de maneira consistente e que todas as dependências haviam sido satisfeitas. No Linux Mint, a gestão de pacotes foi iniciada com o apt Advanced Package Tool, responsável por instalar os pacotes nativos dos repositórios oficiais da distribuição. A abordagem com apt garante compatibilidade, estabilidade e integração com o restante do sistema, permitindo instalar versões confiáveis de ferramentas de desenvolvimento. No entanto, como o documento aponta, algumas ferramentas específicas foram instaladas via Flatpak. O Linux Mint já possui o Flatpak instalado e configurado por padrão, permitindo acesso direto ao repositório FlatHub. Isso viabilizou instalar aplicações que não estão presentes nos repositórios apt, como o apt, NetBeans
que foi removido das versões recentes do Ubuntu e Mint. Com essa combinação de apt e Flatpak, o ambiente Linux ficou completo e atualizado. A execução começou com a atualização dos repositórios utilizando o comando sudo apt update, conforme apresentado durante o vídeo. Essa etapa garante que os pacotes mais recentes estejam disponíveis para instalação. Em seguida, foram instalados os softwares essenciais usando sudo apt install, incluindo o OpenJDK, Default JDK, Git, Node.js e npm. Cada instalação foi exibida no terminal e registrada no relatório, confirmando que o sistema havia reconhecido e aplicado corretamente os pacotes. Essa etapa também demonstrou a simplicidade do apt para instalar ferramentas de desenvolvimento de forma rápida e confiável, seguindo o método tradicional das distribuições baseadas em Debian. Durante a etapa de pesquisa, constatou-se que o Apache NetBeans não estava presente nos repositórios apt. Dessa forma, a instalação foi realizada pelo Flatpak, utilizando o comando flatpak install flathub org.apache.netbeans. O Linux Mint facilitou esse processo, já que possui, o suporte Flatpak pré-configurado, então não tinha necessidade de instalar dependências ou configurar repositórios adicionais. A instalação ocorreu diretamente do Flathub, garantindo acesso à versão mais atual da IDE. Essa abordagem mostrou como o Flatpak se tornou uma solução moderna para disponibilizar softwares completos e atualizados também, especialmente quando ausentes nos repositórios tradicionais. Para validar a instalação, foi executado o comando flatpak info, que exibe detalhes completos do pacote NetBeans, incluindo versões, runtime e tamanho. Esse comando confirmou que a IDE estava instalada de forma isolada pelo Flatpak e funcionando adequadamente. Além disso, os demais softwares instalados via apt já estavam prontos para uso, concluindo a preparação do ambiente Linux. Essa etapa reafirma que o Linux Mint oferece excelente suporte para desenvolvimento, reunindo ferramentas tanto dos repositórios oficiais quanto de plataformas externas como o Flathub. Com isso, o ambiente ficou completo, funcional e alinhado com os requisitos da fase. A fase 7 demonstrou a importância dos gerenciadores de pacotes como as ferramentas modernas para instalação e configuração de ambiente de desenvolvimento. No Windows, o Winget centralizou todo o processo, permitindo uma instalação rápida e automatizada de linguagens, IDEs e ferramentas essenciais. Já no Linux Mint, a combinação de apt e Flatpak mostrou-se robusta e flexível, possibilitando acesso a pacotes nativos e a softwares externos. Com ambos os ambientes completamente configurados, o projeto finaliza com máquinas prontas para desenvolvimento de software em múltiplas linguagens e plataformas. Essa fase consolidou não apenas o conhecimento técnico sobre instalação de pacotes, mas também a compreensão sobre diferenças e vantagens entre ecossistemas Windows e Linux.